Boa noite. Estou aqui estudando, vou compartilhar com vocês aqui uma leitura. Eu cheguei a uma conclusão de que existe uma maneira de não admirar a obra e o trabalho do Paulo Freire, que é não conhecer a obra e o trabalho do Paulo Freire. Por isso, eu vou dar uma lida aqui para vocês numa parte do livro Política e Educação, muito interessante, que eu concordo demais. Me parece fundamental neste exercício deixar claro desde o início que não pode existir uma prática educativa neutra, descomprometida, apolítica. A diretividade da prática educativa que a faz transbordar sempre de si mesma e perseguir um certo fim, um sonho, uma utopia. Não permite sua neutralidade. A impossibilidade de ser neutra não tem nada a ver com a arbitrária imposição que faz o educador autoritário aos seus educandos de suas opções. É por isso que o problema real que se nos coloca não é o de insistir numa teimosia sem sucesso, a de afirmar a neutralidade impossível da educação, mas reconhecendo sua politicidade, lutar pela postura ético-democrática de acordo com a qual educadoras e educadores, podendo e devendo firmar-se em seus sonhos, que são políticos, se impõem, porém, deixar claro aos educandos que há outros sonhos contra os quais, por várias razões a serem explicadas, os educadores e as educadoras podem até lutar. Que os educandos têm o direito de ter o dever de ter os seus sonhos, têm o direito de ter o dever de ter os seus sonhos também, não importa que diferentes ou opostos aos dos seus educadores. O respeito aos educandos não pode fundar-se no escamoteamento da verdade, a da politicidade da educação e na afirmação de uma mentira, a sua neutralidade. Uma das bonitezas da prática educativa está exatamente no reconhecimento e na assunção de sua politicidade, que nos leva a viver o respeito real aos educandos, ao não tratar de forma subreptícia ou de forma grosseira de impor-lhes nossos pontos de vista. Resumindo, existem pontos de vista que devem ser passados, os diferentes pontos de vista, quais lutas devemos lutar ou não devemos e por que não devemos, e se alguém discorda, respeitar, porém provocar nos educandos a reflexão: por que apoiar uma causa X ou uma causa Y, trazer argumentos, trazer contrapontos, refletir sobre aquilo que está sendo dito e não simplesmente lançar uma ideia e fazer com que todos acatem ou acreditar que todos têm que acatar, né? Isso vindo tanto do educando quanto do educador. Essa questão da politicidade de deixar claro que existem influências que muitas vezes também não são vistas de todas as formas, principalmente na educação. Existem muitas influências que muitas vezes não são vistas claramente, que precisam que a gente se debruce sobre elas no ato de reflexão e criticidade. E para isso precisamos criar nos nossos educandos essa criticidade a partir da reflexão do que é certo, do que é errado, do que eu faria, do que eu não faria, por que eu faria, por que eu não faria, não impondo, dialogando e mostrando e argumentando e apresentando fatos, ideias e respeitando, acima de tudo, o concordar ou não concordar. Paulo Freire, né, gente? Pelo amor de Deus. Tudo de bom.